Agora, Murilo, uma pergunta que eu tenho pra você. Qual comunidade que você morava? Eu nasci no Jardim João 23. Fica lá na Raposo Tavares. Ah, sim. Na Raposo Tavares A gente ali. morou um tempo ali perto. E, Murilo, você chegou a ser assediado ali pela galera, digamos, do crime? Porque a gente ouve muito essa questão, né? Os jovens que crescem nas comunidades, eles têm dois caminhos pra seguir. Ou do estudo e virar uma pessoa trabalhadora, ou a do crime, que é a vida, digamos que é um atalho pra você conseguir coisas mais rápidas, digamos. Mas muitas vezes não tem futuro. E me conta um pouquinho sobre essa questão, se você sofreu esse assédio, como é que você conseguiu não entrar pra esse caminho, né? Que é um exemplo pra outras pessoas. Sim, cara, assim, pro crime especificamente não. Mas assim, pro mundo das drogas, sim. E muitas vezes. Desde quando eu era uma criança, sei lá, de 10 anos, já me ofereciam maconha, já me ofereciam cocaína, por exemplo. Né? E assim, uma coisa que eu acho que me tirou desse caminho foi, eu acho que minha mãe, cara. Porque minha mãe, assim, foi uma pessoa que sempre foi rígida comigo, né? Então, se minha mãe falasse assim, Inspiração, né? você não vai andar com fulano. E eu parava de andar. E, infelizmente, passava 6 meses, 1 ano, o cara ou tava preso ou tava fazendo algo de errado, tá ligado? Mãe não erra, né? Mãe Mãe sabe, não, né? mãe não erra. Mãe é Inclusive, difícil errar, né? um beijo aí pra minha mãe, Um dona beijo. Juceli Como aí. chama sua mãe? Juceli. Jocely, um beijo pra você. Criou aqui um grande exemplo. Desculpa, Não, imagina. E assim, eu acho que minha mãe que foi me moldando, assim, pra ir pro caminho certo. Minha mãe nunca falou, assim, sobre dinheiro especificamente, sobre educação financeira, mas me ensinou muito a respeitar as pessoas, né? Me ensinou a se pôr no lugar do próximo, principalmente. Então, minha mãe cansava de falar pra mim, ó, não faça pros outros aquilo que você não quer que faça pra você, né? Então, isso eu sempre tive um pé no chão. E aí, nessa questão de não entrar pro mundo das drogas, vamos dizer assim, com certeza foi minha mãe. Porque outra coisa que minha mãe me ensinou muito, e eu levo até hoje pra minha vida, é que ela falava assim, você não é obrigado a fazer nada. O não é um direito seu de você falar. Né? E hoje a gente vê muitas pessoas com dificuldade de falar não pros outros. Né? E eu lembro perfeitamente, quando me ofereceram cocaína, eu tava com 2 amigos, entre aspas, né? Que na época eu considerava amigo. E aí me ofereceram. Eu falei, não. Aí eles falaram, tudo bem. Então, assim, quando eu vejo algumas pessoas, até dentro da favela, da comunidade, mas fulano me ofereceu tal coisa, isso, aquilo, ou me chamou pro crime. Eu falo, cara, ninguém te obrigou. Uma coisa te fizeram um convite, um pedido, vamos dizer assim, vamos ali. Só que você tem o poder de falar não. Ninguém vai te pegar pelo braço e vai te levar pra usar droga ou pra roubar alguém, tá ligado? Então, quando eu tive essa noção do poder do não muito cedo, isso aqui me livrou de muita coisa, cara. Muita coisa. Desde, não só dessa parte do crime, até de aguentar desaforo nos antigos trabalhos, né? Você tem que fazer isso. Eu falei, não, porque aí tinha ali uma razão específica, né? Não é só porque eu não quero, algo do tipo. Mas tinha uma razão específica ali. Então, assim, eu acho que minha mãe me moldou muito, né? Então, foi um grande exemplo pra mim que eu venho aí me espelhando até hoje. Você vê, é muito bacana falar isso da mãe, da avó. Por quê? Falando desse poder do não, isso é uma responsabilidade imensa. Tanto sim quanto não são palavras muito poderosas. Então, eu vejo que as pessoas, elas têm dificuldade, às vezes, de falar não. E elas acabam entrando no caminho errado. E elas não queriam. Então, você tem que aprender a falar não. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não acho ético. Não, pra mim não serve. Principalmente pra mim não serve pra que você consiga construir seu caminho. E tudo bem, se não gostar, é o seguinte, quem não gosta de você, porque ela falou não pra mim. Tem muita gente que aconteceu isso comigo. Quando eu era do meio da fama, a galera pedia as coisas e eu falava não. Então tinha gente que falava assim pra mim, ela é muito chata, ela é muito arrogante e tal. Não, simplesmente eu tinha essa consciência de que eu poderia falar não.